Olá, seja bem-vinda ao podcast Você Pode Mais. Aquele podcast que eu trago convidadas muito especiais que vão inspirar você. Você que está aí procrastinando, desanimada, achando que tudo é errado para você, que só com você que as coisas são assim, você vai sempre se inspirar em histórias aqui de mulheres que surpreenderam, que contrariaram as expectativas, as estatísticas e tem uma história de superação. Elas conseguiram ir além, você também pode mais. E hoje a minha convidada é a Lilian Barros, a Lilian querida, que é psicóloga maravilhosa e tem muita história para contar para nós. Seja bem-vinda, Lilian. Eu estou muito feliz, Ana, de estar com você. Muito obrigada pelo convite. Espero, né, transmitir algo bom e que traga para as pessoas esperança. Isso é o que todo mundo está precisando, esperança, né? Porque a esperança lembra que a gente pode ir além, né? Que a gente pode fazer algo. Ô, Lilian, vamos começar do comecinho da sua história, né? Como é que foi essa jornada? Assim, você se formou em psicologia e depois você foi para a área da neuropsicologia, também fez na área da psicofarmacologia. Eu nem sabia que essa área existia. Depois você vai explicar um pouquinho dela, assim, como é que foi isso, assim, de onde veio? Desde criança você gostava dessa área? Ó, começou na adolescência. Eu era aquela menina que tinha vergonha de tudo. Quando alguém falava, eu estou gostando, estou interessado na Lília, eu achava que era zoação comigo. Ah, Falava assim, não, não é comigo. Ele tá brincando, ele quer rir de mim, fazer eu passar vergonha perto das outras você tinha uma pessoas. baixa Tinha autoestima? uma baixa autoestima. Então, aí eu comecei a observar que as pessoas precisavam de um psicólogo. Você não, né? Mas os outros estão precisando. Porque eu precisava de ajuda. Aham. E eu comecei a ler, porque os Ah, meus entendi. pais não tinham esse conhecimento e não tinham condições de pagar um psicólogo. Mas eu percebi, né, depois com terapia, que eu já tinha essa questão na adolescência, dessa Ah, baixa entendi. autoestima, de não confiar naquilo que eu estava fazendo. Só que sempre eu gostei muito de estudar. E aí Juntou. começou o interesse pela psicologia. Então eu terminei o ensino médio falando assim, não, eu vou ser psicóloga. Ah, então você é aquela que bateu o martelo, né? Meu filho caçula é assim, ele desde o começo do ensino médio falou, eu vou ser psicólogo. Ele bateu o martelo, então você também não teve dúvida. E eu não tinha tido nenhum contato com nenhuma profissional Ah, porque até você então. veio de uma família que te passava assim um aperto, porque você É. não tinha condição de pagar uma terapia. E quando eu comecei a pesquisar, o curso de psicologia é um curso muito caro. É verdade. E aí eu pedi a Deus. Um socorro, Deus. Sempre nas minhas orações eu falei assim: não, Deus, eu quero. Mas você já tinha essa fé ou essa fé foi algo que veio Eu nascendo? sempre tive muita fé. Ah, tá. Eu sempre tive alguns sonhos, de infância. Eu falava assim, mãe, eu sonhei assim e tal. E eu contava para minha mãe. E aí, de repente, acontecia o que eu tinha sonhado. Olha, então você já tinha uma coisa assim bem espiritual, né? Dentro de você que você não sabia nem dar nome. E isso, e a minha mãe sempre ensinou. Então vamos orar. Porque ela também é uma pessoa de fé. Uhum, Então ela sempre ensinava, olha, então nós vamos pedir a Deus, porque Ele pode todas as coisas. E a minha mãe sempre fez de tudo para que eu e meu irmão estudasse. uhum. Então ela se dedicava, ela sempre passou ali perto do Cefete e falava assim, e profetizava, meu filho vai estudar aqui. Ah, que bonitinho. Eu amo isso. Então sua mãe é dessas de profetizar mesmo. Passava e orava ali. Aham. Aí ela já, Pega essa visão, mulher. nós já moramos próximo ao, ali no Padre Eustáquio, próximo ao coração Uhum. eucarístico, e a minha mãe profetizava, minha filha, o meu filho vai estudar aqui. Olha, E tá vendo? realmente Aconteceu. aconteceu. Meu irmão estudou no Cefete e eu estudei na PUC, do Coração Do coração Eucarístico. eucarístico. Meu filho mais velho estudou lá também. Fez direito lá. E a minha nora, a namorada dele de muitos anos, também fez psicologia lá. Mas aí me conta, mas aí como é que você fez? Porque lá é privado, apesar de ser uma faculdade assim, né, de renome, difícil, mas é uma faculdade privada. Eu tentei o Enem. Na minha época, a gente tentava o FMG. Aham.
Eu passei na primeira etapa da UFMG, mas na segunda etapa eu não consegui. E aí no Enem eu consegui uma bolsa de 75% em psicologia. Uau, 75. Ficou pela bagatela, você pagou uma bagatela. E a minha mãe tá assim, não, o restante nós vamos pagar. Então a minha mãe ajudando. E no primeiro período, uma amiga já me indicou para que eu pudesse fazer um estágio na Santa Casa. Só que estágio no primeiro período é quase impossível, eu não Quase sabia. impossível, porque não Nada, conhece nada. quase nada, né? Fez só aquelas materinhas básicas ainda. E eu fui na entrevista e tinha uma vaga para trabalhar como auxiliar administrativo. E eu me inscrevi e falei assim: não, eu quero participar da entrevista, porque a entrevistadora perguntou: olha, eu gostei muito de você para o estágio, mas no momento não vai ter como. Então, você quer uma vaga de auxiliar administrativo? E era para ficar na recepção do hospital e tudo. Eu falei assim: eu quero. Ah, que legal. Então você começou na Santa Casa lá, ao contrário do que se imagina, né? Não foi na psicologia. Isso tem uma chave importante, porque às vezes a pessoa fica fechada, né? Ela fala assim: não, mas como eu estou fazendo psicologia, eu só vou estagiar se for em psicologia. Como eu estou fazendo tal curso, só vou estagiar nesse curso. E às vezes a porta que se abre não é exatamente aquela que você imaginou, mas foi uma porta que se abriu. Isso. E o meu sonho era o quê? Nossa, eu vou terminar a faculdade, quem sabe eu posso virar a psicóloga aqui da Santa Casa. Eu Uhum, pensava assim, aham. sempre além. Você já estava com o pezinho lá, né? O pé já estava lá, você estava querendo pôr os dois, né? E tem algo intrigante nessa questão, Ah, porque eu consegui a vaga como auxiliar administrativo. Comecei a trabalhar, trabalhei lá 5 anos. 5 anos, ou seja, o tempo da faculdade. E eles me contrataram, Jana, Hum, para trabalhar de segunda a sábado. Posteriormente, descobriram, alguém lá da mesma equipe descobriu que, nossa, mas o salário dela tem uma diferença do nosso. E para mais quando ou para menos? para mais. E quando foi ver, quando foi ver, eu tinha Ah, sido contratada para trabalhar de segunda a sábado na Santa Casa, naquela recepção principal da Santa Casa. uhum. Eu trabalhei lá, gente, por uma semana. Na verdade, 5 dias, porque quando foi para trabalhar no sábado, Ah, eles me chamaram e falaram assim: olha, nós precisamos de alguém na recepção do CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas da Santa uhum. Casa, que é lá na Domingos Vieira. E eu falei assim: não, eu quero, eu preciso trabalhar, eu estou gostando, eu vou. Sim, aí não podia mexer no seu salário. Já Isso, estava mas eu não contratado. sabia dessa questão salarial. Entendi. Você ficou sabendo ainda bem, né? Que daí você não se Depois preocupou de com isso, cinco né? anos, eu não me preocupei com isso. E lá dentro, eu comecei na recepção, depois eles me chamaram para eu ser digitadora. Então, ali eu conheci vários médicos, eu pude conversar com neurologistas, e aí eu ficava fascinada, porque E era daí que algo você acha que você que pensou em despertava fazer interesse. neuropsicologia? Foi por isso? Foi por isso. E o que que é a neuropsicologia? Assim, de um jeito bem leigo, só para a Aham. gente ter uma A ideia. neuropsicologia, a gente vai aprender sobre as sinapses, das Hum, questões neurológicas, por exemplo, TDAH, o que está influenciando ali, o que nós podemos, eh, quais as técnicas que nós podemos trabalhar para que possa reativar algumas partes do cérebro, para que ele consiga ter uma vida saudável, para que a gente possa evitar demências. Então, nós temos algumas técnicas para trabalhar a memorização, a atenção, a concentração, que vai ajudando essa pessoa ao longo da que vida. legal. E É, aí volta. Aí você descobriu esse detalhe que você estava ali com um salário diferenciado. E que isso era, de certo, era um teminha de bastidores, né? após 5 anos. Ainda bem. E assim, meu pedido era: Deus, eu preciso estudar. E se eu trabalhar os sábados, como que eu vou fazer os estágios? Uhum, não ia conseguir. Então, assim, a primeira questão, na minha opinião, é a fé. Uhum, ponto. Ponto. Quando você tem um relacionamento com Deus, tudo fica mais fácil no sentido que você sente ele. Porque algumas vezes lá na faculdade eu já enfrentei algumas situações de não ter dinheiro para comprar o livro e pedir a alguém emprestado o livro e a pessoa falar: não, vai amassar o meu livro. Sério. Sério, existe. Meu Deus do céu. Amada, você que não emprestou o livro, olha pra Lilian hoje. Você não impediu Deus agir na vida dela.
E as notas, graças a Deus, Ah, eram ótimas. que bom. Por isso eu não perdi a bolsa. E lá na Santa Casa, eu ganhava um auxílio que me ajudava na faculdade. Ainda tinha esse auxílio além do seu salário. Tinha. Nossa, então a faculdade assim saiu a pechincha mesmo. Foi 100% praticamente de bolsa. Nossa, que bênção. E aí me conta uma coisa, até fugindo um pouquinho dessa trajetória, muitas pessoas têm receio, né? Principalmente na psicologia, porque é um curso que vai lidar com a emoção, com os sentimentos, com a alma. Isso alguma vez na faculdade você questionou sua fé? Eu tenho amigas psicólogas que na época da faculdade deram uma derrapada. O meu relacionamento, Ah, assim, com Deus era diário. Eu via a mão dele em em tudo. tudo. Até E na xerox do livro, né? tá no xerox do livro. Então, e assim, eu andava do Expo Minas, subia ali pro Coração Eucarístico, É uma eu ia, caminhada. uma caminhada, eu ia conversando com Deus. Se alguém me viu na rua, Ela falava não assim, estava essa menina é doida, doida. viu? E eu chegava lá na faculdade já sentindo algo diferente. E eu fiz uma amizade que aí ela falava assim: Lília, você vai sair daqui e você vai ser psicóloga realmente, porque algumas pessoas aqui eu vejo que não serão psicóloga. Ela era muito. E eu falava assim, mas você também vai ser. Ela falou assim: eu vou ser concursada. E você vai ser uma psicóloga clínica e tudo, porque você gosta dessa área. E eu falava assim com ela: e eu quero trabalhar com social. Aham. Porque eu quero que as pessoas consigam entender que elas são capazes de ir além. E a psicologia nunca se contrapôs à sua fé? Não, Nunca você ficou, falou assim, ué, então será que isso é meu pensamento? Será que isso. Nunca você teve dúvidas, não te trouxe dúvidas. porque para mim, assim, eu sempre acreditei mesmo Aham. que Deus ele tem os pensamentos melhores do que o nosso. Então, quando a gente começa a entender quem a gente é e tudo, que nós somos dependentes dele, ele vai moldando as questões. Aham. E em primeiro lugar, eu acho que é Deus, e aí a gente vai utilizando as técnicas. E a PUC, porque depois neuropsicologia? Sim. A PUC naquela época, ela era muito voltada para psicanálise. Uhum. E eu sentia falta de algo assim, vamos para o plano de ação? E aí eu fui para a neuropsicologia e depois fui fazendo alguns cursos diretos da TCC, porque aí eu via ferramentas para a prática. Então a gente saía ali um pouco, é claro que é algo importantíssimo, igual, por Uhum. exemplo, psicanálise no desenvolvimento infantil, é algo necessário. Uhum. Mas que aí eu falava assim, não, peraí, eu quero algo prático. Uhum. E aí eu pegava os registros e buscava essa questão, mas só com o tempo. Na formação eu falava assim, meu Deus, e agora? No Você se sentia fazendo um voo cego, né? E a única matéria assim que eu me identifiquei assim foi a comportamental, foi o behaviorismo. Uhum. Então, após eu ter o behaviorismo, eu falei assim, gente, é isso que eu preciso estudar mais. Como é que eu seguro nisso aqui? E os estágios, que Uhum. aí eu levava para a prática e ali a gente discutia com os supervisores os casos. Você chegou de cabeça. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Tudo isso começou lá com uma questão sua de autoestima. Nesse processo, a autoestima se resolveu? Eu acho que quando eu cheguei na faculdade, porque aí eu já namorava, namorado ajudou, Ajudou né? a curar, né? Porque aí depois eu fui. E a questão da autoestima, eu percebo que depois que eu usei um aparelho, Ah, você tinha eu os dentinhos assim melhorei. tortos? Tinha. Eu era dentuça, o pessoal me chamava de Então, Mônica. Eu tive o apelido de Mônica há muito tempo. então eu acho que o aparelho contribuiu. Tá vendo? Às vezes o seu problema de autoestima é só que você tem que colocar um aparelho. Você tá aí sofrendo à toa. Não, mas é verdade, vamos dizer isso mesmo. Muitas vezes a pessoa tá com baixa autoestima porque tem alguma coisa nela que incomoda. Se ela resolver aquilo, acabou. Então, às vezes ela fica sofrendo muito tempo. É o que você falou da praticidade. Às vezes falta assim, filhinha, seu problema é só arrumar seu dente. Arrumou seu dente, sua vida muda.
O que você, né, gostaria de De melhorar. fisicamente? Boa, O isso. que você gostaria de Tá melhorar vendo? Nada como ter uma psicóloga comportamento, na entrevista. É né, isso. no comportamento. Aí eu falei assim, não, peraí, agora os dentes. É. E depois eu fui percebendo que fui melhorando um pouquinho a aproximação das pessoas, porque eu sempre achava assim, ai, não é menino, é menino, ele não vai querer nada comigo, não. E a minha mãe teve um dia que ela falou assim, eu estava com 17 anos, ela falou assim, Lília, esse menino, eu tô vendo que ele tá te rodeando, conversando com você, por que não namorá-lo? Você tá fazendo nada? Amei que sua mãe é praia. Você não tá fazendo nada, namora ele aí, você tá de bobeira. E aí eu acho que nesse relacionamento me ajudou nessa questão da autoestima. Foi um passo que Foi um aí passo eu comecei importante. a ver, nossa, peraí, que não é tão ruim assim. Porque eu achava o patinho feio Você se mesmo, sentiu o eu me patinho feio. sentia. E eu acreditava naquilo. Então, assim, quando eu fui quebrando, isso me ajudou a melhorar na escola, na Te deu faculdade, confiança, né? deu confiança. E eu sempre fui estudiosa. Só que eu ficava com medo de apresentar. Então, quando algumas questões foram resolvidas, esse medo ele foi Indo ficando embora. para trás. E aí, até o final da faculdade, já tinha uma Lilian confiante. Confiante. E agora eu queria sair da Santa Casa. Onde você estava com seu salário estratosférico. Brincadeira. E aí, com 5 anos, Depois, os colegas ali de trabalho começaram a essa reclamar com a aguinha é pra você, gerência, tá? tá? Começaram a reclamar na gerência. Hum. Olha, o salário dela é maior. No entanto, a gerente me chamou para conversar. Aí eu falei com ela assim: olha, não tem como eu trabalhar aos sábados, porque aqui não abre e porque eu estudo. Vou fazer o quê aqui? Abrir a porta? O que ela queria era me transferir Para para outro outra setor, Santa Casa que funcionava aos aos sábados. sábados. Eu falei assim: olha, eu não tenho condições. Então, como eu faço o meu trabalho direitinho, eu acho que vocês não têm um questionamento, vocês poderiam me mandar embora, encerrar Assim. o contrato. Aí ela falou assim: olha, nós não podemos fazer isso porque nós não temos advertência e aqui a gente não manda, né, o funcionário embora, À toa. só se for justa causa. Aí eu Hum. fiquei no aguardo. Aí você foi orar, né? Fui orar e fiquei no aguardo. Aham. E eles me mandaram embora. Uhum. Deus, E aí, aí você conseguiu ir para a área desligaram. clínica depois disso? Não. Não? Seu sonho Depois não? disso, Adiou um pouquinho. eu fui trabalhar em Brumadinho, no RH de uma empresa, Uhum. chama Plant, Uhum. locação de materiais para construção e equipamentos, com betoneira. Trabalhei Aí você foi para a área de RH. para a área de RH. Uhum. Posteriormente, eu consegui uma vaga na UITEC, que é uma universidade do estado, Uhum. que tinha cursos técnicos. Só que ainda eu não estava assim no meu sonho. Tava bem assim, meio confuso, né? Só que nesse período eu aluguei uma sala no centro de BH, Pela fé. pela fé, sem nenhum paciente. Ah, tá. Zero cliente. E fiz o cartãozinho. Falei assim, não, eu não tenho Começar. paciente, mas eu Mas eu já vou vou me profissionalizar. alugar a sala. E todo Olha, mundo um falando, como você vai minuto. pagar? Um Aham. minuto. Aqui tem outra chave importante. Você tá falando de uma mãe que profetizava, né? Meus filhos vão estudar aqui e aqui. Ela ainda foi bem específica. Depois chegou a sua vez de profetizar sobre você, que aí você falou Verdade. assim: eu não tenho ainda pacientes, mas eu já vou ter o lugar para atender. E se eu vou ter o lugar, eu também vou ter o cartão para entregar, porque como é que ele vai, né, me ligar depois? Se eu já vou ter o cartão. E aí você começou. Mas teve gente que deve ter achado loucura mesmo, né? Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: ah, você não vai dar conta de pagar o aluguel. Falei assim: não, eu vou dar conta, e isso eu já estava preparando também para casar.
tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E as pessoas tentando te desanimar. E a minha amiga falando assim, vamos estudar para concurso, porque nós duas vamos passar no concurso. A amiga concurseira, agora pergunta, ela está concursada? Está concursada. Aí, todo mundo realizou seu sonho. Ela está concursada. Eu falei assim, não, eu vou pegar o dinheiro agora e vou investir no casamento e eu vou abrir o consultório. Aí ela falou assim, não, então tá apoiado. Todo mundo que eu não puder atender, vou encaminhar para você. Eu falei assim, então fechou. Eu falei assim, mas agora eu também preciso pegar um dinheiro e investir na pós. Aí eu comecei a pós e mexendo com o casamento. Só que foi muito bom porque eu recebi o acerto lá da Santa Casa. Rendeu. Esses 5 anos eles multiplicaram na sua mão. Eu recebi o acerto e quando você está preparando para casar, parece que as coisas brotam, né? É verdade. Como é possível? Como é possível? E aí eu fui vendo a prosperidade no sentido das coisas começarem a fluir. Uhum. Algumas pessoas já começaram a me indicar. E nessa época também eu consegui essa vaga na UITEC. Uhum. E eu conheci o presidente do CEFORT, que é o Centro de Formação de Trabalhadores e Aprendizes. Uhum. Eu não sabia o que era programa de aprendizagem. Eu sabia que ele queria que eu fizesse recrutamento e seleção de jovens. Uhum. Que eles estavam à procura de um primeiro emprego e eu teria que fazer esse recrutamento e seleção. A UFMG queria contratar jovens com eles e ele falou assim, olha, você que vai tomar conta desse recrutamento, então eu preciso que você traga dinâmicas, que você traga todo o planejamento do recrutamento e seleção e que você possa mediar as entrevistas. Eu falei assim, não, eu aceito. Sem saber direito o que você estava aceitando, né? Tô indo, fui. E a coordenadora falava assim, olha, ela pode participar quando, né, não tiver demanda, ela pode ajudar vocês. Porque eu falei assim, olha, você precisa conversar com a coordenadora. Ele pediu autorização, ela autorizou, e eu fui participando de todos os recrutamentos de seleção. Dessa CEFORT. Dessa instituição de programas de aprendizagem. Isso, CEFORT. Aí você já começou a trabalhar lá? Comecei, mas assim... Pelas beiradas. Porque eu era contratada pela UITEC. UITEC, aham. O espaço ficou pequeno para eles. Eles estavam iniciando. Então, os primeiros jovens, eu ajudei no recrutamento. Uhum. E eu gostava, porque eles chegavam no ambiente, eles mudavam o ambiente, porque eles eram engraçados. Jovem, né? Jovem tem aquele astral legal, aquele ânimo, né? Uhum. E o próprio presidente, ele trazia alegria para o ambiente. Eu falava assim, não, eu quero participar e tal. E ele era muito animado e aquilo, não, te contagiava. Então eu comecei a ajudar e foi um dia que eles falaram assim, olha, a gente vai ter que mudar daqui porque esse espaço ficou pequeno. E aí eu fui, desabei, né? Ai, gente, como assim? Minha alegria diária, minha dose de alegria, como eu vou fazer? Só que ele falou assim, Lília, eu estou indo, mas quando eu puder, eu te chamo para você trabalhar com a gente. E aí eu vou pagar o seu salário. Aí você fez o quê? O que você sempre fez, esperou? Esperei. Mas só que esperei, mas o consultório já estava começando a chegar paciente. Já estava começando a ter paciente. Nossa, então estava bem corrido. Você estava recém-casada. Uhum. Já tinha casado? Já tinha casado. Que nesse intervalo, você casou? Casei. Recém-casada, um consultório, um trabalho na outra, na UITEC. Que o horário era flexível. Uhum, mas tinha que dar as caras lá, né? Isso, tinha, não, todos os dias. Eram 6 horas. Então, você se organizava, mas você tinha que estar lá. E aí, como é que foi até isso virar? E eu sempre atendia. Nesses horários que eu não estava na UITEC, eu sempre atendia no consultório e aos sábados. Sempre encaixava paciente. Sempre encaixava. Nunca falava não. Gente, não falem não. Não chega assim muito exigente, né? Tem gente que no começo fica cheio de exigências. Você abriu sua agenda, você falou, pode vir. E a cada paciente era um livro, era um curso, porque a cada tema, a cada dificuldade... Porque cada pessoa é um universo. Aí se abriu um outro universo para vocês, falava assim, isso aí, meu Deus, esse caso aqui eu vou ter que estudar. Aí é lá você...
Se era problema no relacionamento, comprava um livro para ajudar. Gente, sua biblioteca deve estar bem grande. Se era luto, comprava vários livros. De Não, luto. esse aqui não tá bom ainda, preciso de mais técnicas. E aí vai curso. Era. E lendo, 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 lendo. E recrutando e recrutando. Foi um dia que ele me chamou, ele voltou realmente. Eu não Uma acreditava. pessoa de palavra, já gostei. Desculpa, tá? Mas eu não acreditava, Felipe. Felipe, você é um homem de palavra, Felipe. Gostei de você. Ele falou assim, Lilia, lembra que eu te falei que a gente ia mudar, mas que eu não ia te esquecer? Pois é, você quer vir trabalhar com a gente? E eu falei Aí assim, você com a que ele fez uma pastinha. proposta. Fui. Só que ele me fez uma Hum. proposta e eu não podia largar o iTech porque Ah, o salário que eu tinha lá era maior, era melhor. era melhor. E aí ele falou assim, então tá bom, eu vou melhorar essa Me proposta. aguarde. Eu falei assim, então tá bom. Eu falei, e meu coração tava tendencioso Você queria, a né? aceitar. Todo aquele dinamismo do negócio ali, né? Queria. Só que aí ele foi e fez uma outra proposta. Foi aonde eu comecei a fazer o recrutamento e seleção para ele agora como contratada do Ser Forte, o Uhum. acompanhamento, ou seja, a gente atendia os jovens, atendia os parceiros que contratavam os jovens, porque as empresas, elas precisam contratar aprendizes. Uhum. Tem uma cota, Uma né? cota, Uhum. isso, porque senão elas são, né, notificadas e Sim. precisam pagar multa. Então, para que essa formação aconteça do jovem, tem as instituições. Aham. E a gente fazia o acompanhamento, nós fazemos esse acompanhamento dos jovens, fazemos o recrutamento e seleção e também tem a parte pedagógica atualmente. Então, Hum. o meu início lá era escutando o jovem fazendo recrutamento e seleção. Aham. E hoje? Hoje nós temos mais de 1.000 jovens. Meu Deus, hoje você tem assim um trabalho de liderança praticamente. Isso. Hoje é um trabalho de liderança com uma equipe de recrutamento e seleção. Tem uma equipe Tem hoje. uma equipe. Meu Deus. Nós temos o acompanhamento, que está se estruturando ali esse Uhum. departamento, mas que nós já temos 2 colaboradoras no acompanhamento e temos um pedagógico com mais de 16 analistas. Meu Deus, o negócio explodiu. Então você tá super feliz. Muito feliz E, e tem um consultório. e o consultório, exatamente, ainda tem o consultório. O Lilian, para quem está nos escutando, veja, você lá na faculdade tinha um sonho, ter um consultório. Mas Deus te deu muito mais que um consultório, né? Ele te deu jovens, que eu acho que o bacana de trabalhar com jovens também é porque você vê o futuro, né? E eu acho que é isso que você até no começo gostava, essa alegria, esse dinamismo, é porque o jovem tem essa coisa cheia de esperança do que está vindo, né? Então isso é tão gostoso, isso também acende a nossa esperança, de lembrar, né? Olha, eu também tenho que ter esse ânimo pela vida. E, e Deus te deu muito mais do que você tinha imaginado. E muitos jovens que nós atendemos têm uma história parecida com a minha. Então, existe ali uma identificação que eu tento passar para eles que é possível. Você pode virar um gestor dentro da É empresa a que sua você história. trabalha. Uau. Então, essa questão da efetivação dos jovens, vários jovens são efetivados. Então, eu acho que isso é gratificante, muito Nossa, é como gratificante. se visse vários filhinhos seus, assim, encaminhando na vida, né? É. Dá um orgulho até um pouco maternal, talvez, né? Porque você acaba participando da vida da pessoa, né? Essa é uma questão. Que tem que separar, mas é difícil, né? Que às vezes você quer ali, nossa, eu quero ajudar, É, vai para o serviço social, não, mas espera aí, vamos tentar resolver essa questão. A gente fica mistura, né? tentando. Porque não tem como. Há um coração, há a sua humanidade, há também o seu lado cristão, né? Que você se compadece do outro, né? Você não consegue só ver aquilo como um trabalho, você vê como um indivíduo, né? Um ser humano. E eu tento sempre passar, olha,
esse jovem, ele precisa de um acompanhamento. Se for necessário, a gente vai encaminhá-lo para o CRAS, a gente vai acompanhá-lo no CRAS, no CAPS, para que ele possa ter um atendimento integral, e nós fazemos isso lá. Então, lá você acaba detectando alguns problemas ou vários, né? E aí você tenta dar encaminhamento para ninguém sair do jeito que chegou. Isso. Isso é uma missão. E os profissionais que chegam, chega estagiária de psicologia, a gente tenta repassar essas questões, tenta repassar a questão do recrutamento e seleção. E vai gerando, né, novas Lilians, novas profissionais. Agora, não tem como, né? Por isso que você mesmo falou que você viu Deus sempre desde cada detalhe, né? Nunca te faltou, então, emprego, desde que você entrou na faculdade. Nunca, Você não sabe o que é o desemprego. não sei. E algum dia ficou difícil manter o consultório? Não. Oi, gente, quem duvidou? Aqui está a Lília falando. E o que Não, você atribui, então, isso? Eu até imagino sua resposta. Tudo deu certo, né? tudo deu certo. É acreditar, né, em primeiro lugar, acreditar que Deus pode. Ele pode. Ele pode. Usar o seu melhor. Porque você falou uma chave aqui. Cada paciente te abria um universo. E aí você ia estudar. Cada tema que você sentia necessidade. Ou seja, você não falou assim, oh Deus, me abençoa aí. Não, você foi atrás, né? Deus te abençoou porque você fez sua parte, né? Um livro, uma pós. Aí Aí o céu é o limite. conversava com outros profissionais. Eu Uhum. acho que a humildade de você falar assim, me ajuda. Você tem mais experiência? Você já viu um caso parecido e tal, e tal? Eu acho que a supervisão, ela é muito Muito importante. importante nessa área, especialmente, né? E você ter mentores, né? Porque a pessoa acaba ocupando um lugar assim de um mentor, que você pode ir lá tirar uma dúvida. Mas uma coisa que me chama atenção quando você conta sua história é que você teve essa crise de autoestima no começo, né, da sua adolescência, resolvida com o tempo, mas muitas vozes, né? Assim que eu acho também a própria autoestima, você deve ter escutado alguns comentários, alguma coisinha que foi alimentando isso também, talvez nem consciente, né? Mas vai alimentando isso. É, E você escutou várias vozes negativas, né? De não vai dar, não posso te emprestar, vai amassar meu livro, não vai dar certo o consultório. Como você fez para isso não entrar no seu coração? Porque muita gente está nos ouvindo, nos assistindo e está paralisada, porque tem muita voz contrária. Assim, a pessoa tem até uma visão, um propósito, ela sabe que ela tem que fazer, mas é tanta gente falando que não vai dar certo que ela trava, ela congela. Como que você fez para isso não te congelar? É algo sobrenatural, mas eu acho que é acreditar. Eu me via, no futuro. Você se imaginava lá. Falava assim, não, eu vou atender e pessoas vão conseguir elaborar questões que ela estava tendo dificuldade há anos. Eu sempre Ah, acreditei que isso é era muito legal que possível. você está falando, porque isso tem a ver com veja, porque eu falo muita gente assim, tem fé, mas fé não é ver o que está visível, porque isso não é fé, isso é o óbvio, né? Você está vendo o que todo mundo está vendo. Agora, quando você se vê onde você ainda não está, você se imagina onde você não está, isso é fé. É E, crer sem ver. e eu sempre falei isso dentro de casa. É. Parecia algo assim. Quando eu entrei na faculdade, eu falava isso dentro de casa com meu irmão, com minha mãe. Gente, eu vou atender pessoas de outros países. Olha, tu não falava assim, gente, a Lilian tá doidinha, Ela tá tá assim, muito, né? muito se achando ali. E eu falava assim, não, e eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. As Uau, pessoas vão contar, nossa, você é a mãe da Lília? Ela me ajudou nessa e nessa questão. Eu falava com minha mãe. que legal. Profetizando, não pra, ai, nossa, Não que é vai a descer. Lília. Sim, Não, mas não por assim, vaidade. gente, nós podemos. Eu vou conseguir, Eu eu vou acredito. conseguir. Então você acreditava em você também, no seu potencial. Só que isso demorou um pouco, né? Uhum. Teve momentos que você Lá naquela duvidou, assim, adolescência e tal, não era não essa tinha Lília. potencial. Entrou na faculdade, estava vendo as coisas fluírem, Você foi virando uma chave. virando.
Aí eu falei assim, não, você vai escutar. E falava com o meu irmão, até hoje eu fico falando com ele. Sempre quando tem algo assim, eu falo assim, ai, não, vou fazer isso, tá? E ele fica, ai, lá vem a Lá Lília. vem a Lília Lá com as vem. questões dela. Já vai lá sonhar. Então, Lília, hoje você está numa grande instituição, né? Porque agora ela ficou muito grande. Ficou grande, com muita gente envolvida, com um consultório. E você tem um trabalho que eu tenho que enaltecer aqui, porque um dia eu recorri a você para ajudar uma pessoa e você prontamente ajudou. Você tem um trabalho social muito forte, né? Que você faz até ligado à igreja. Você tem um viés assim, né? Conta aí um pouquinho desse trabalho. Nessa questão, né, do social, eu vejo pessoas passando por algumas situações. E aí, no mesmo momento, eu fico assim, não, eu posso fazer algo. Ca- Eu vou dar o meu melhor. Se não Aham. der certo, não tem problema, mas pelo menos eu tentei. Porque quando você ajuda uma pessoa, ah, no Seu dia mesmo muda. dia, Deus vem com uma recompensa ali. Não que você tenha que fazer isso já Esperando, pensando, é. esperando uma recompensa. Mas ele não esquece. Ele não esquece. É isso. Ele não esquece. Sempre, nossa, um sonho que você tem, ele se torna possível porque aí Deus fala assim: nossa, olha, vale a pena você também ajudar, porque eu estou te ajudando a ajudar pessoas e ao mesmo tempo eu também estou te ajudando E nisso os você seus tem sonhos. abençoado pessoas. Isso, porque eu acho que nós somos um instrumento. Você ajuda com o que você tem, eu ajudo com o que eu tenho. Cada um ajudar com o que tem, é Não fica porque Deus pesado, fica e fácil, né? Deus quer isso. Sim, com certeza. Ele quer nos ver abençoando. Por isso que Jesus falou assim: é, mestre, quando nós vimos, vocês me viram, né? Ele falou: quando nós te vimos? Toda vez que você vestiu o nu, que você alimentou o faminto, foi a mim que você fez. É Um isso. abraço que você dá a uma pessoa, um momento que você fica ali com aquela pessoa. E quando você pode tirar a pessoa do lugar que ela tá, né? Porque a psicologia vai lidar muito com isso, né? Às vezes a pessoa tá. Eu vejo, e eu queria até te perguntar isso: você acha que a gente está vivendo uma epidemia de doenças mentais, assim? Ou hoje as pessoas estão mais diagnosticadas? Sempre teve, mas ninguém diagnosticava, né? Eu acho que aumentou Aumentou muito. muito. E Desde a você, como é da pandemia, eu área? percebo assim que ansiedade, TAG, transtorno, né, de ansiedade generalizada, tá muito recorrente. Eu percebo Mas você acha que foi a que, pandemia? Ou não? eu acho que a pandemia contribuiu. Contribuiu. O fato das pessoas terem ficado muito reclusas. Teve gente que, né, separou, muita gente separou, porque eu acho assim, a pessoa não, nem viu o marido, né, um não viu o outro, aí começaram a se ver, falaram, não, peraí, não, não vai dar. E gerou um monte de problema, né, nesse sentido. E algumas questões também, eu acho que era a falta de conhecimento. Hum, Os sintomas estavam ali, os transtornos estavam ali, mas faltava o conhecimento. Então, eu acho que agora também as pessoas têm essa abertura ao conhecimento. O conhecimento atingiu essas pessoas. Aí elas percebem, não, peraí, isso que eu tô tendo aqui é uma crise de ansiedade. a pessoa sabe, né, o que é. Isso eu percebo, porque, veja, quando eu era adolescente, ninguém ia no psicólogo, era muito raro. Uhum. Porque parecia que psicólogo era coisa de gente que estava meio fora da casinha. Então, assim, tá meio fora da casinha, vai no psicólogo e no psiquiatra se for tomar remédio. Não, psiquiatra já era um nível assim, você tá muito fora da casinha. Se você tá um pouco fora da casinha, você vai no psicólogo. Era mais ou menos assim. E aí, com o tempo e a informação, bendita informação, a gente foi entendendo que não. É, e que talvez. E hoje tem um discurso, até da geração anterior à minha, que fala assim: ah, mas eu fui criada e, ó, apanhei. Fiz isso, não fui em psicólogo e tô aqui. Assim, tá todo sequelado, tá ali. Só Deus sabe como, né? Todo sequelado. Mas existe esse discurso, então havia muita desinformação. E as pessoas tinham medo, né? Assim, ai, se eu falar que eu tô indo no psicólogo, a pessoa ia até escondida, ia de óculos no psicólogo, pra ninguém ver que ela entrou na sala do psicólogo. Encontrar alguém na recepção. Ah, eu só vim aqui marcar pra alguém. Eu já atendi algumas pessoas mais velhas que elas Ah, falavam assim: nossa, eu pensava que era outra coisa. olha como tinha, né, uma falta de informação mesmo.
E algumas hoje falam assim, nossa, peraí, quando me perguntarem de psicólogo agora eu posso falar. Como Como que é? é? Como que pode, como que nos ajuda? Então, nós temos alguns, esses retornos também não têm Não tem preço, né? preço. É E muito aí então gratificante. você acha que hoje tem mais diagnóstico, as pessoas Tem. conhecem mais as doenças e até se conhecem mais, né? E também a pandemia gerou um boom aí de ansiedade, de outros transtornos, né? Acredito que sim. E depressão, que parece que esses dias eu conversei com uma amiga e ela falou assim: você é a única pessoa do meu círculo de amizade que não toma medicação. Eu fiquei assustada, não fiquei feliz, eu fiquei assustada. Só eu não tomo, todas as outras tomam. Parece que tá uma crise, né? Está e assim, as pessoas, elas agora estão isoladas. A pandemia acabou, mas esse isolamento Interno. interno, eu estou percebendo essas questões também. Hum, Falta esse relacionamento interpessoal. que dá trabalho, né? E as pessoas parecem que não querem o trabalho que dá um relacionamento. Então, Em todos, né? Não só o de amizade, mas o de casamento, por exemplo. Começou a dar trabalho, a pessoa fala, ah, é melhor separar. Tá dando muito trabalho isso aqui. Mas vai dar trabalho sempre, gente. Sempre vai dar trabalho. Tudo dá trabalho. Eu falo, se não dá trabalho, tá errado. Tudo é trabalhoso. Ter um filho é trabalhoso, ter um cachorro é trabalhoso, ter uma casa é trabalhoso, ter um consultório é trabalhoso. Tudo dá trabalho. A gente tem que escolher qual trabalho você quer, né? O trabalho de consertar ou o trabalho de abandonar. Ter uma amiga dá trabalho, porque você tem que ligar, você tem que se interessar, você tem que lembrar das coisas, tem que se procurar, você tem que agendar. Eu brinquei esses dias que eu falei assim, Lilian, gente, eu não tô podendo fazer mais nenhuma amiga, tá? Porque eu tô com a minha agenda muito cheia. Não tô tendo tempo de encontrar minhas amigas. Então, vamos combinar que eu não posso fazer amizade por um tempo, até eu dar uma assistência para as que eu já tenho. Depois eu abro novas vagas. Brincadeira, mas a verdade é que tem que ter tempo, né? para manter, Para né? manter. E eu percebo isso, as pessoas estão se isolando e isso prejudica. Porque numa depressão, se você se isola, cada vez que você se isola, você vai afundando Mais. E mais. vai ficando cada vez mais isolado. E parece que são dois extremos, né? A gente tem o povo ansioso e o povo depressivo. Muita gente ansiosa, porque popularmente falam, né, que o ansioso ele preocupa demais com o futuro, o depressivo preocupa demais com o que passou, né? E nós temos aí a ansiedade mista também, que Ah, não, tem essa eu não conhecia. temos Tem ainda essa? episódios depressivos E e ansiedade. É a pessoa que ansiedade. fica transitando entre os dois. Socorro, Deus. Esse aí, gente, não pega, não, viu? Isso aí você afasta. Se você tiver, você procura a Lília, pede ajuda. Mas se não tiver, você nem caça esse. E tem esse também. Tem. Na profissão é muito importante, Janaína, a gente ter um profissional, um psiquiatra, Uhum. para que possa nos Diagnosticar. ajudar ali. E essa parceria, quando ela é boa, a gente percebe um resultado maior, né? Um resultado melhor Sim. num curto prazo de tempo. É, porque é um trabalho conjunto. E aí Isso. você me lembrou de uma coisa que eu queria ter te perguntado, da psicofarmacologia. Porque uma coisa que para mim é muito clara, o psiquiatra, que eu até falei isso assim, de um jeito simplista, gente, psiquiatras me perdoem. Eu falei, o psiquiatra passa remédio. O psicólogo, não. Mas e a psicofarmacologia? A psicofarmacologia é para a gente entender um pouquinho do Ah, medicamento que como aquela ele atua. pessoa está tomando, como que ele atua, os efeitos colaterais. Então, eu fiz aí um curso básico, Uhum. mas para que eu pudesse, porque no ano que eu, né, no decorrer da minha formação em psicologia, eu não tive psicofarmacologia. E algumas grades têm psicofarmacologia, Aí você sentiu falta eu senti disso. falta. Então eu procurei para que a gente, né, para que eu possa entender um pouquinho. Não, peraí. Você está tomando uma sertralina? Quais os efeitos? De qual grupo que a sertralina é? Então, na psicofarmacologia te dá esse Até embasamento, porque ela te dá pode esse conteúdo. acabar tendo um tipo de reação e ela começa a achar que ela tá com outro problema. E na verdade é só Um um efeito efeito colateral colateral. que pode modificar, trocar o medicamento Ou pode lidar com ele. até se adequar. Nós temos Uhum. vários medicamentos atualmente. Acho que um bom psiquiatra, ele vai te ajudar nessa questão De achar de achar um bom um bom medicamento medicamento. e depois no desmame.
Que é o famoso desmame, que é a pessoa tirar aos pouquinhos a aos medicação. pouquinhos. Então, um bom profissional, ele vai te ajudar e o psicólogo tá ali também, E você acha auxiliando nesse que hoje tem tratamento. muitas pessoas que elas estão buscando um psicólogo, um terapeuta, porque elas também falta para elas alguém que as escute? Eu considero. É. Eu vejo Porque que é uma eu. crise, né, de escuta, né? Uhum. As pessoas querem falar, né? O Rubem Alves já dizia isso. Todo mundo quer falar, ele falava assim, as pessoas têm que criar um curso de escutatória, mas tem um monte de curso de oratória, mas ninguém cria um de escutatória, porque todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. É E verdade. às vezes falta As isso. pessoas procuram e falam assim: ah, eu já fui decepcionada, eu não consigo confiar nas pessoas. Nossa, que triste você ter que buscar uma ajuda profissional, uma escuta profissional. Porque eu acho que tem uma escuta que não é para amigo, é ser uma escuta profissional. Essa questão você tem que levar para um profissional. E tem uma escuta que é de um amigo mesmo, que um amigo, uma amiga, né, é insubstituível. Com certeza, Aquela são pessoa que papéis, papéis né, diferentes. diferentes, aquela que vai andar com você. Então, ela está acompanhando sua trajetória, sua amiga, né, te encorajando, faz concurso, não faz concurso, é uma amiga. Uma psicóloga talvez fizesse você pensar assim, o que que você quer fazer, né? A amiga não, ela tá com você. Você quer fazer? Faz. Não quer fazer? Eu tô com você, tô com você. E era interessante lá na época da faculdade que essa amiga, Aham. ela falava assim: não quer emprestar o livro, não tem problema. Nós vamos tirar boas notas e eu não vou deixar a Lília emprestar para vocês a atividade. Ela falava desse jeito. Eu falava Ah, assim: não, para com ela era isso. uma protetora Ela sua. e ela era a porta-voz, né? Ela Ah, tinha uma voz e ela falava: olha, nós não vamos emprestar, ela nós vamos usava a fazer. voz dela, né? É. E ela falava assim: olha, nós não vamos fazer isso e tal. Eu falava: não, deixa isso pra lá. Que legal. Você vê como Deus coloca até as pessoas certas no nosso caminho? Que ela foi sua amiga, especialmente ali na faculdade, e foi fundamental, porque ela tinha características que te faltavam naquele momento, né? Talvez de ser mais assertiva, de falar, então tá, então quando vier me pedir, não vou. Não, você não precisava Se fazer isso. posicionar, Ela se né? posicionava para você. Se E te posicionava. mostrou também como se posicionar, né? E ela é minha madrinha de Eu ia casamento. perguntar, eu tava assim, você tem contato com ela até hoje? Porque depois ela assiste, ela vai falar assim, tá falando de mim, mas ó, nunca mais me mandou nenhuma mensagem. Não, nós temos contato. Ele não é Tão diário, tão né? diário, mas nós temos contato. Ela é minha madrinha Que de legal. casamento, então Então assim, vocês eu têm um sou- elo aí pra vida, temos. né? Pode afastar por causa da Da rotina, mas tá lá, rotina, né? aham. Tá lá. Existe aquela amizade, né? Isso que a gente está falando, então, é um combo, né, que a pessoa tem que ter na vida de uma rede de amigos. Eu sempre friso, né, Lilian, a questão da atividade física, da pessoa se colocar em movimento. Eu vejo também muita internet, muito celular, muita tecnologia, e a pessoa fica assim, só ali vendo a vida dos outros. E cadê o momento que ela vai viver a vida dela, né? Ela também tem que viver a vida dela, fazer as coisas dela. Não é só ver o conteúdo do outro, é gerar o seu conteúdo. Gere o seu conteúdo. E identificar, né? O que eu quero para minha vida? Isso, a pergunta de US$ 1 milhão. O que eu quero para minha vida? Os testes de personalidade têm essa pergunta, o BFP tem essa pergunta. Você sabe o que você quer para sua vida? E aí muita gente deve travar nessa hora. Aí alguns falam assim, não, Nunca pensei. eu acho que eu tô indo pro caminho certo, mas aí de vez em quando eu nem sei o que que eu Tem quero. gente que é Algumas meio Zeca pessoas falam. Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a pessoa tá indo. Onde for, é isso aí. Tem que ter a visão. A visão que sua mãe teve, a visão que você teve. Eu acho que de tudo que a gente tá conversando aqui, isso pra mim é uma característica que eu vejo com todas as pessoas que já sentaram aqui. Elas tinham uma visão e elas perseguiram essa visão. Mesmo que o caminho tivesse sido assim, igual uma montanha-russa, tortuoso, mas a visão estava lá, não perdeu o olho na visão, né? É a certeza que vai dar certo. Exato. Que, né, as dificuldades vêm, mas que vai dar certo. A gente tá vendo lá o final. Porque se você olhar pro livro que você não tem, você vai ficar parado, você vai paralisar ali. Ó, eu não tenho livro. Ai, coitadinha de Coitada de mim, mim, não tá, não sei tenho o quê. livro. Não tenho livro, mas eu posso correr atrás de outros meios. Ah, essa daí não emprestou, não? Vamos olhar de outro jeito aqui. Vai ter alguém que vai emprestar. Vamos lá no Xerox. Alguém já tirou o Xerox. Quem sabe sobrou o Xerox Tem lá. um abençoado que já deixou esse rastro aí pra nós. Correr atrás do É. sim. Porque vai dar certo e depois você vai olhar pra trás e vai falar assim: não, deu certo. Determinação.
Determinação. Determinação. É um fator chave, né, para você alcançar os seus objetivos. Ô, Lilian, o que que você acha que falta, assim, hoje? Você então tem esse trabalho, muitos trabalhos, uma casa, né, uma família. Hoje tem uma família. Como é que você equilibra tudo para a mulher aí também que está nos assistindo e que está assim perdidinha? Qual é o seu jeito de fazer? Eu me permito deixar de fazer algumas coisas. Muito bem. Como assim, Lília? Eu não dou conta, de arrumar essa casa numa faxina, por exemplo. Uhum. Eu vou mantendo, mas às vezes eu preciso de alguém Para dar um faxinão. para dar uma faxina, para realizar ali uma faxina. Então, eu me permito não dar conta de algumas coisas e foco em algumas questões, igual, quando eu peço alguém para realizar essa faxina, eu estou pensando num tempo de qualidade com o meu filho e com o meu marido, Em vez de estar limpando um banheiro. em vez de estar limpando. E você está abençoando alguém que está ganhando para fazer isso. E a pessoa está feliz, porque ela ainda está ganhando. E o conhecimento, sempre a gente buscar o conhecimento. Não parar de aprender. Quando você se propor a fazer algo, busque o conhecimento para que você possa atender aquela pessoa da melhor maneira possível, entregando o seu melhor, que é muito ruim você fazer algo, eu poderia ter feito assim. Ou seja, você não falou assim, olha, eu vou te indicar outro profissional porque eu não consigo atender o seu caso. Não, você falou, peraí. Você atendeu a pessoa e falou, eu tenho que correr atrás, eu tenho que entender mais esse problema aqui. Eu já Teve que passar algum paciente, já claro. tive que passar algum paciente, né, alguns pacientes. Porém, outros eu tinha que correr, porque no início eu tinha que correr atrás De do tudo, conhecimento. praticamente. Então, assim, Sai muito, muito cru ainda, né? Muito. Imagina, as pessoas são muito, com muito tipo de problemas, né? Sabe, você falou um negócio aí que eu achei bacana da questão da organização do tempo, porque também muita gente me faz essa pergunta: como é que você dá conta de tudo? Eu falo, gente, claro que eu dou conta de tudo que eu priorizo. Eu não dou conta de fazer tudo. Todo dia eu falo, eu sempre estou em dia com o meu atraso, eu sempre tenho uma coisa que eu não fiz. Mas tudo que eu me dispus a fazer prioritariamente naquele dia, eu fiz. Aí vão ficando algumas coisas que não eram prioridade. um dia de cada Um vez. dia de cada vez. As pessoas têm uma ilusão de que seu dia dura 38 horas. Não, ele durou 24, sendo que 8 praticamente dormindo. O resto eu fiz o que deu, fiz o que foi possível. Mas as pessoas às vezes não priorizam, igual você priorizou. Eu quero estar com meu filho, com meu marido, então o que eu vou fazer é arrumar alguém para limpar aqui para mim. Priorizei, né? Ter esse senso de prioridade. E dos estudos que você estava falando, tem muita gente que se contenta, acabou a faculdade, acabei. Falo, não tem o dia que acaba, só tem o dia que começa. O dia que você entrou no maternal, ali na escolinha, ali começou a sua vida de estudante e nunca mais vai acabar. Até hoje, quando eu vejo assim, porque nós temos alguns profissionais que são referências. Sim, Então, autoridades, né? autoridades. Então, quando eu vejo, nossa, peraí, tem um curso novo. Tô lá. Porque, por exemplo, atualmente nós tivemos a atualização do DSM-5, que Que é é o quê? Para nós leigos, DSM-5. que é a questão das doenças mentais. Ah, Então, mudou. Agora, algumas que não eram passaram a ser? mudaram algumas questões de sintomas ou Hum, nomenclaturas, mas que a gente precisa do estudo. Então, assim que fizeram essa atualização, não, peraí, eu tenho tem que que, estudar. tem que estudar. Então, é uma atualização. Eu acho que você tem que correr atrás da melhoria contínua. Melhoria contínua, essa é a palavra. Não se acomodar para tudo na vida, né? Seja lá atrás, para a sua aparência, para você estar melhor com a sua aparência, melhoria contínua. Quando que você vai parar? Você tá aqui, linda, cabelo. Eu também, já caprichei aqui, ó, pra estar com a Lili. A gente fez um babyliss no cabelo, a gente deu um up no visual, colocamos nossa melhor roupinha. Por quê? Melhoria contínua. Vai, tá numa área, vai estudar melhoria contínua, vai trabalhar melhoria contínua. Tem que ser uma chave dentro da gente, né? Não se acomodar. Quem se acomoda, a natureza já mostrou isso, quem se acomoda morre, né? É atropelado, gente. Você fica para trás, você não pode acomodar.
Isso para tudo, né? Inclusive para casa, para as que estão nos assistindo e são donas de casa ou nos ouvindo, são donas de casa. Não pode se acomodar também na casa. Eu vejo isso, muita gente assim tá acomodadinha ali na casa, faz sempre que é a mesma rotina, não. Faz coisas novas, aprende coisas novas, receitas novas, economia doméstica, vai fazer coisas que possam até melhorar a gestão da sua casa. Eu falo que a gente não é dona de casa, a gente é CEO do lar. Então, como CEO, faça um bom gerenciamento do seu lar, gerencie os recursos, o aproveitamento, recicle, reuse. Enfim, usa toda a informação que a gente usa até nas empresas, leva para sua casa. E faça por você, Isso, muito bom. porque às vezes elas estão procurando fazer para quem tá ali dentro, né? Para o familiar que tá ali, o filho, o marido. Faça por você. O que que você tem feito por você? Boa pergunta. Ótima Para pergunta. você. Porque às vezes a pessoa fica ali naquela roda da casa, Uma aí uma cobrança, né? cobrança. Os filhos casam, saem, aí ela vai ficando aquele ninho vazio, uma solidão. Ela viveu para aquilo. É quase que um castelo, mas esse castelo vira uma masmorra, porque ela tá presa ali dentro, né? Viveu para aquilo. Então, não pode parar de querer a melhoria contínua e fazer sonhos, planos. Quando meus filhos casarem, o que que eu vou fazer com o meu tempo? O que eu vou fazer com meus dias? Como é que vai ser minha rotina? Né? Eu brinco também assim, não pode também depositar toda a sua vida também no relacionamento. Porque estamos nós duas aqui, né, com uma situação muito parecida. Eu perdi minha mãe esse ano e a Lilian perdeu o pai esse ano da mesma doença, em lugares diferentes, a mesma doença, a mesma velocidade. Eu fiquei até impressionada. A gente estava conversando nos bastidores, foi o mesmo tempo. O câncer levou os dois. E assim, você tem sua mãe que está sozinha, eu tenho meu pai. E se a pessoa colocar toda a expectativa da vida dela no outro, quando chega a vez do outro ir embora, acabou a vida da pessoa. Ela tem que ter propósito na vida, né? Isso vale para quem está nos ouvindo, que às vezes pôs toda a sua esperança nas pessoas. O discurso da minha mãe, Ah, e que é totalmente, né, respeitável, coerente, é, eu perdi meu companheiro. E aí eu vou e falo, e ela vai falando assim, você lembra ele com essa camisa aqui? Ela vai lá e pega a camisa dele. Eu falo, lembro. Mas mãe, vamos lá, o que que nós podemos fazer hoje? Porque ele tá bem. Nós que temos que ficar bem, procurar é. alguma coisa pra gente fazer para que a gente possa. Claro que ela pode, né, se permitir sofrer, Sofrer, ter claro. saudade é Mas se eu importante, né? ficar só ali com ela, olhando para aquela camisa e ela lembrando dos momentos com meu pai, aí vai ter hora que eu também não vou aguentar, vou começar a chorar. E a gente precisa continuar vivendo. A vida Nós temos um continua. Deus que nós pregamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ela continua sendo. Continua, Ele mesmo na dor. sabe de todas as coisas. O que poderia ter acontecido com ele aqui? Continuar sofrendo? Tem N hipóteses. Então, assim, eu acho que a gente continuar. O que que nós podemos fazer? Eu falei assim, então, mãe, vamos fazer algo para a senhora. O que que a senhora quer fazer hoje? Exatamente, que tem sido o mote nosso com meu pai. Então, logo assim que minha mãe faleceu, ela tinha uns vasos que nunca tinham sido plantados nada. Ela ganhou esses vasos do meu pai e deixou lá. Então, eram vasos vazios. Um vaso não foi feito para ficar vazio. Aí foi a primeira coisa que eu fiz na primeira semana. Fui comprar terra, planta e falei, pai, nós vamos plantar. E aí ele tinha um canteirinho, eu falei, nós vamos fazer uma horta nesse canteiro. Porque eu falei, mexer com planta, pai, é terapêutico, não é terapia. Terapia é com a Lilian. É terapêutico, porque fala da vida. As plantas nascem, crescem, morrem, né? Então isso também lembra para nós do ciclo da vida. Então vou mexer com as plantas. E ele me manda foto sempre da horta, dos vasos, porque eles estão lindos. Então eu mostrei até como estava no começo e como estão hoje. Isso fala da vida para nós, que a vida está florescendo, a vida está continuando. É, incentivando ele, né? Um dos objetivos dele agora é tocar pandeiro. Já achei um professor para ele. Então vamos tocar pandeiro. O que que você quer fazer da sua vida? Aquilo que você não podia. Igual ele gostava de pescar, né? Mas a minha mãe implicava dele sujar, trazer os peixes. Eu falava, traz os peixes agora. Ele foi pescador de mês e falei assim, por favor, volte cheio de peixe. Porque pode, sabe? Pode pescar, vamos pescar. E então, assim, incentivando, encorajando, a mostrar que a sua vida não tá.
atrelado ao do outro, apesar de ter sido um companheiro, uma companheira da vida inteira, né? Mas isso vale para nós que estamos aqui vivas e temos nossos companheiros, que a gente sempre lembre disso, né, Lilian? Que Deus tem um plano individual. Eu gosto de lembrar disso. O plano de Deus é individual. Ele não fez ninguém alma siamesa um do outro. As almas, mesmo de gêmeos siameses, são únicas. Cada um tem sua alma e cada um tem seu tempo. Então a gente tem que viver lembrando disso, para não, quando chega a hora de alguém ir embora, a gente não perder o sentido da vida. E a minha mãe, ela parece que tá descobrindo isso. Ela falou assim: não vou fazer comida hoje. Agora desculpa, eu sou Não vou livre. fazer comida. Hoje eu vou comer um sanduíche. Então, assim, ela tá se permitindo Isso também que é essas legal. descobertas, né? Ai, sem ele, mas ele tá aqui, as lembranças. Que tem, não tem como, né? Vai para a vida inteira vai ter Ele, esse buraco. ele está aqui nas lembranças, mas eu também estou. Eu preciso continuar. Precisa achar novas formas de encontrar alegria de viver, né? Temos netos e tal, aí Isso, ela os começa a filhos. falar. E vai Isso lembrando. aí, tal. Muito bem, que bom, Lilia. Que conversa profunda, que história linda. E eu queria encerrar que você dando alguma, até se você até já pincelou, mas se você quiser encerrar falando o que você acha que as mulheres podem fazer para ir além, para entenderem que podem mais. Acreditar. É acreditar que vai dar certo. Se você tem um sonho, você já apresentou ele para Deus, creia. Já vê lá o resultado. Não paralisa no que você tem no momento. Já tenha esse olhar para o futuro. Perfeito, muito obrigada, Lilian. Só palavras para te agradecer. E eu quero agradecer você que está acompanhando, assistindo o podcast. Se você gostou, gostou da história da Lilian? Incrível, né? Vou colocar todas as informações sobre a Lilian, como você acha ela, embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa um comentário aí para a Lilian sobre a história dela, como é que ela te inspirou. E assista a todos os outros podcasts. Tem muitas histórias aqui, tenho certeza que alguma tá prontinha para falar o seu coração, como falou a da Lilian. Obrigada, Lilian. Eu que agradeço.